Boa noite, Joelma. Boa noite, Maria. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Oi. Só para te avisar, eu acho que tem alguma coisa bugada nesse Instagram, né? Porque não tô te vendo. Uau, live às cegas, eu te vejo. Pois é. Então tá bom, bora lá. Ai, que coisa boa. Boa noite ao pessoal que tá entrando. Então eu já estava trazendo aqui que dentro da live Explorando o Potencial Humano, ela é um pouco mais curtinha, cada dia a gente vem com um tema. Você e a Josi estavam aí trazendo vários temas, né, sobre o próprio perfil comportamental. E mesmo quando a gente conhece o nosso perfil, Joelma, é importante que a gente saiba sobre a nossa comunicação. Porque por mais que a gente conheça, uma coisa é conhecer, outra coisa é colocar na prática. Nós temos uma linguagem quase que universal aí quando a gente fala da comunicação não violenta, que é inclusive o tema de um curso que eu fiz no fim de semana de comunicação não violenta na prática. Então depois eu vou sentar, estudar a teoria, e eu fiquei encantada com a CNV, Comunicação Não Violenta. Comentem aqui para mim, por favor, se vocês já ouviram falar sobre isso ou se tem dúvida. Porque muitas vezes as pessoas acabam achando que a comunicação violenta é quando a gente faz um xingamento, ou seu burro, ou idiota, ou palavras, né, até ofensivas mesmo. É quando a gente fala mais alto, e não necessariamente a comunicação violenta se dá desta forma. Existem várias formas em que a gente acaba aí sendo violento na forma de falar ou não se expressando adequadamente e que inclusive gera um monte de confusão, né, Jô? Verdade. Igual você tá falando, né? A comunicação faz parte de nós mesmos, né? Um dos benefícios da comunicação não violenta, ela é intrapessoal. É eu conseguir me entender, comunicar comigo mesma. Então, assim, a comunicação é essencial para nossa convivência pessoal e também com a interação social. É incrível. E a CNV é curadora. Olha, essa é a palavra. Eu digo que, assim, tinha ouvido falar muito pouco, inclusive numa estrutura até mais elaborada sobre a comunicação não verbal, não violenta, né? Porque a gente pensa na não verbal, que também está inclusa, mas não tinha ficado objetivo para mim, não tinha ficado claro. Inclusive, fiquem até o final, porque eu deixei aqui um acrônimo, um jeitinho da gente fazer um pedido, que vai fazer todo sentido. Porque muitas vezes, até o jeito que a gente pede para as pessoas, a gente não é específico. Então, eu vou trazer uma dica aqui no final. Estava compartilhando aqui a nossa live. Ai, que delícia! Eu convido vocês a compartilharem também. Jô, oi. Você que tem mais bagagem aí, tem mais essa questão da CNV, conta um pouquinho para quem está aqui com a gente. Tá, então vamos lá. A comunicação não violenta, gente, é uma forma da gente não ativar em nós e nem no outro a nossa armadura ou a armadura do outro. Sabe quando a gente conversa com uma pessoa e a gente fala algo e a gente percebe que ela se prende, ela se fecha e ela automaticamente entra num mecanismo de se defender, de ficar se justificando, e aí ela nem escuta aquilo que a gente fala. Então, na maioria dos casamentos, por exemplo, a gente tem muito isso, principalmente quando a gente chega para o outro acusando, usando dos nossos conceitos para querer alinhar o outro a nós. Então, a comunicação, a gente usa uma comunicação verbal muito agressiva ultimamente, talvez para encurtar o tempo, ser mais direto. Só que isso não está gerando conclusão, fechamento, e as necessidades não têm sido atendidas. Então, a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva, para que realmente as nossas necessidades sejam supridas e os nossos sentimentos reconhecidos.
Porque às vezes eu falo de uma certa forma e eu não estou conseguindo comentar ou pôr para fora aquilo que eu estou sentindo. Por isso que eu comecei falando da comunicação intrapessoal. Eu me conhecer, eu me identificar, eu saber o que realmente eu estou sentindo. Porque falar eu estou triste porque você não corresponde às minhas expectativas é muito vago. O que é essa tristeza? Será que é uma solidão? Será que é uma expectativa que não foi percebida pelo outro? Então a gente precisa se conhecer também para poder comunicar e fazer perguntas para nós mesmos. Quais são as minhas necessidades? O que eu estou observando em mim, que é o primeiro pilar da comunicação não violenta, né, Má? Sim, e é fantástico porque você trouxe vários elementos, Jo. É a conexão com o outro, mas principalmente com nós mesmos. E uma das coisas que me marcou muito no fim de semana é reconhecer necessidades a serem atendidas e os sentimentos. Porque por mais que a gente trabalhe em outros âmbitos, esse reconhecimento da nossa própria necessidade, inclusive, gente, olha que bonitinho, eu tenho uma listinha, tá aqui, ó, uma listinha de necessidades, por escrito mesmo, tem aqui, ó, várias necessidades. Por exemplo, ar, comida e água. Parece básico, mas é uma necessidade a ser atendida, porque isso interfere na nossa comunicação. Desafio, estímulo, privacidade, criatividade. Tem várias necessidades nossas que são de cada um, que elas precisam ser atendidas. E o reconhecimento disso me fez entender que não é egoísmo, porque muitas vezes dentro da comunicação a gente inclusive abre mão disso e fica se sentindo mal. E parece que reconhecer, não, eu tenho uma necessidade, é um aterramento. A comunicação não violenta, ela também não vem para falar assim, ai, todo mundo é bonzinho, é um anjinho. Não, é você estar firme ali e falar, não, eu tenho uma necessidade a ser atendida mesmo que minha. Então, neste momento, é preciso até, inclusive, que eu fale não, de uma forma coerente, sem ofensa, mas também estabelecendo um limite para atender uma necessidade. Porque senão a gente se torna aquela pessoa que pega tudo de todo mundo, o tempo todo, atende às necessidades de todas as pessoas, mas não atende a própria necessidade. E isso vai virando uma bola de neve. E você também trouxe dos sentimentos, Jo, que eu achei muito fantástico, muito sensacional. A gente tem também uma listinha de sentimentos. Eu achei incrível isso, porque quando a gente vê, inclusive, escrito, a gente consegue reconhecer em nós, primeiramente, que é o que você trouxe, e no outro. E aí a gente começa a entender como nós nos comunicamos e como é que isso está chegando para o outro, se é que está chegando aquilo que a gente quer dizer, né? É. E se a gente não consegue expressar o que nós sentimos, nós confundimos todos os assuntos, e aí a gente entra numa discussão e acaba não resolvendo aquela questão, aquela necessidade. Então, esses dias eu ouvi de um homem na terapia, né? Mulher, ela tem doutorado em arqueologia, desenterra tudo que é antigo. Não é, isso é um pouco, né? Mas assim, é verdade, às vezes a gente não identificando, não olhando para nós, né, não reconhecendo os nossos sentimentos em relação àquela necessidade, nós vamos trazendo coisas lá do nosso nascimento até hoje. E isso, ao invés de resolver a situação, isso vai trazer complicação, confusão e trazer mais desafios do que aquilo que nós já temos. Então, a comunicação não violenta, através dessa observação, através desse autoconhecimento, ela vai ser direcionado exatamente para aquele assunto. E a gente precisa aprender a comunicar isso. Exatamente, Jo. E você trouxe essa questão da observação, a gente fez na prática lá, inclusive a questão do centro vazio. Porque muitas vezes a gente começa a falar assim, olha, eu fiquei irritada porque você me disse isso, porque você fez aquilo, porque você não lavou a louça, porque você deixou a toalha, porque N você, N o outro. Mas a gente não coloca, olha, eu me senti chateada porque nós já conversamos sobre esse tema,
sobre deixar a toalha molhada em cima da cama e novamente aconteceu. É importante para mim, e aí a gente traz a nossa necessidade. É importante para mim que ela esteja no lugar. É possível fazer? E a gente entra com um pedido. Só que muitas vezes a gente vai essa pá, extremamente explosiva, né? Então, quando ele traz essa fala, que até um tanto assim a gente pensa, meu Deus, é agressivo, isso tanto para as mulheres quanto para os homens também, né? Os homens também tem alguns que são especialistas em enterrar coisa até das vidas passadas. Que tirar dessa nossa vida. Temos especialistas aí também. E o quão é importante, porque quando a gente pensa no centro vazio, nós canalizamos para o problema e não direcionando para a pessoa. E essa dissociação, até essa separação daquilo que eu observei, que é um fato, do que estamos sentindo e do que realmente é o problema, é um treinamento. Isso é diário. Isso é um trabalho de formiguinha, descobri isso no fim de semana. Que isso é extremamente assim, e olhar sem o julgamento ainda, né? Inicialmente. Exatamente. Porque o que a gente faz? É o que nós mais estamos acostumados a fazer, é fazer um primeiro julgamento. Então, se você marca um horário com uma pessoa e ela chegou atrasada e não te avisou, ou se ela está atrasada e nem te avisou, geralmente as primeiras hipóteses são que pessoa é responsável, nem não liga para mim, sabe? Qualquer coisa de menos assim, será que aconteceu algo com essa pessoa? Né? E a gente começa a observar se é a primeira vez que atrasou, se não é, e partir para um outro nível de comunicação. Então, quão importantes são esses elementos? E que muitas vezes eu falo assim, eu não sabia. E eu me trago aqui com uma pessoa que tinha uma comunicação extremamente agressiva e muito violenta, no sentido não de xingamento, mas até assim, na própria postura de falar e de ser incisiva e pensar, né, entre aspas aqui, que eu era direta e reta, mas que não, faltavam ali informações, inclusive, para que a outra pessoa me compreendesse. Então, isso dificulta a comunicação quando nós pensamos nesse sentido, né, Jô? Exatamente. E é incrível, né, porque a comunicação passiva é uma comunicação que às vezes traz ironia. E quando a gente coloca a ironia naquilo que a gente quer transmitir para o outro, isso vem carregado exatamente disso que a Maria falou. Eu quero inculcar no outro aquilo que está em mim, a minha programação no outro. Então, eu quero enfiar no outro aquilo que faz sentido para mim. Então, a partir do momento que eu não imponho, mas eu expresso o meu sentimento, eu expresso como aquilo vai ser, na minha opinião, vai ser bom para todos nós, eu saio do eu e eu entro no nós. E comunicação, desde que não seja intrapessoal, não se refere a mim, mas se refere a nós. E quando nós estamos na convivência social, a gente tem que sair desse mundo do eu quero, eu preciso. Não, eu sinto a necessidade e eu vou expressar isso para ti e vamos entrar num acordo, né? Vamos ver o que nós podemos fazer, né? Vamos contribuir um com o outro. É disso que se trata uma comunicação saudável. Então, ao invés da gente impor, comunicação não é imposição. E muitas vezes nós, como pais, nós fazemos isso, né? A gente impõe, faça isso, eu quero que você arrume. E, de repente, a gente pode, numa comunicação mais assertiva, objetiva, que expresse a nossa necessidade, causar um impacto que a gente vai ter resposta positiva. Ao contrário dessa comunicação agressiva, que vai causar o quê? Transtorno, distanciamento. Então, se eu falo para o meu filho, para mim, a nossa convivência tem muito mais leveza num ambiente organizado. Seria possível você contribuir colocando as suas roupas no lugar? Porque isso vai ser bom para mim, mas também para você. É diferente de, poxa, você é um bagunceiro, né? Coloque suas roupas lá no lugar. Então, a forma que eu vou comunicar faz toda a diferença. É óbvio que eu tenho que mostrar o meu sentimento, a minha necessidade, mas eu não preciso ser agressiva nem impositora, mas transmitir isso de uma forma que a gente chegue num acordo.
Uau, Jô, e você trouxe um exemplo que me remeteu a um exemplo que nós trabalhamos no fim de semana, inclusive. Tinha uma mãe bem queixosa de que a filha não ajudava em absolutamente nada em casa. E ela já estava falando assim há anos sobre isso, que eu acho que é bem comum aqui, inclusive para o pessoal que está na live. Quem não tem filho, imagine aí alguém que mora com você, ou imagine o marido. Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, eu faço tudo sozinha? Essa pessoa não me ajuda em nada, eu já falei 1 milhão de vezes e nada resolve. E aí uma das formas que perguntou, né, falou assim, mas como você fala? E ela falou assim, olha, eu já falei para ela ser mais organizada. Ok, só que cai exatamente naquilo que você trouxe, Jô. Ser mais organizada é muito subjetivo. Ah, eu preciso de ajuda. Tá, que ajuda que você precisa? E quando a gente fala assim, ó, você nunca me ajuda em nada, isso serve assim, é porque nunca lavou a louça? É porque nunca tirou o lixo? É porque nunca colocou a toalha no lugar? É porque nunca colocou o calçado no lugar? Isso é agressivo. Porque o nunca é zero, é nem uma vez. Quando possivelmente a pessoa já fez pelo menos uma vez. E mesmo que... E aí a gente entra numa comunicação tipo assim, mas nunca. Aí quando você questiona, nunca mesmo? Não, uma vez ou outra, mas uma vez ou outra, então a pessoa já fez. Quando a gente fala nunca, a gente acaba invalidando toda e qualquer possibilidade do que a pessoa já fez. Aí a pessoa vira assim, o filho, o marido fala assim, eu já fiz, eu tô ajudando. Ela fala que eu nunca faço nada, então agora eu não vou fazer mesmo. Entende que é uma outra forma da gente comunicar? Eu ia deixar para o final, mas eu não aguento, né, Ju? Já vou trazer aqui o Smart, que é uma ferramenta que ela é usada tanto dentro do coach, dentro de empresas, dentro de vários segmentos. E eu achei fantástico de pensar no Smart para a comunicação não violenta. Claro que nem toda vez nós vamos estar assim com a colinha na mão falando assim, gente, peraí, vou me comunicar? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Só que a nossa comunicação, ela precisa ser específica. Ela precisa ser pontual. Ela precisa ser mensurável. Eu preciso conseguir medir isso. É importante que seja atingível. Quando eu falo nunca, não é atingível. Quando eu falo sempre, não é atingível. Quando eu falo toda vez, não é atingível. E quando eu falo do R, né, dela ser relevante também, e ainda a gente pensa num tempo específico. Então, traduzindo tudo isso num exemplo muito prático disso que nós estamos conversando, quando eu viro para minha filha, por exemplo, e falo assim, você nunca me ajuda em casa. Isso é muito subjetivo. Mas se eu virar para ela e falar assim, filha, e aí a gente vai para a especificidade. Você já ficou sem lavar a louça. Ok, trouxe algo específico. Quando eu viro e falo assim, você ficou sem lavar a louça por 2 semanas. É possível, então, pelo menos 3 vezes na semana, você me ajudar com isso? E aí você colocou, então, o tempo. Você colocou o que você priorizava, porque falar que nunca ajudou com nada é muita coisa. Mas se eu estou especificando que, de repente, aquilo que incomoda é a louça, eu estou sendo específica e direcionada. Se eu falar nunca, é 0. Mas se eu pelo menos pontuar, olha, 3 vezes por semana dá para lavar a louça? Então, a gente começa a entrar em algo mais palpável. Porque, de repente, eu falo assim para ela, filha, 3 vezes. Ela fala, mãe, não consigo, pode ser 2. Então, a gente começa a entender um pouco mais um ao outro, né, Jô? É isso mesmo. Eu vou dar só mais um exemplo, Má. O tenho que. O tenho que também é pesadíssimo, porque a gente se coloca numa posição de que se nós não fizermos, o outro não vai ter aquilo. Não, gente, eu opto, eu escolho fazer. Ninguém tem que. Então, quando a gente fala eu tenho que, muitas vezes a gente passa uma informação não assertiva e agressiva. Então eu escolho, eu opto, eu preferi, né? Porque nós, na verdade, nós não temos obrigação. A gente, nas nossas observações, talvez a gente
colocou isso como uma regra, mas não é, porque se você não fizer, talvez outro faça, talvez fique sem fazer, porque não é tão necessário assim. Mas o eu tenho que é muito pesado para uma comunicação. Então, se você fala para o seu marido, eu tenho que fazer comida todos os dias, você não tem, você optou em fazer por amor, né, por dedicação, foi uma escolha. E tá tudo bem. Então, se você falar para ele, olha, eu estou sentindo o peso de todos os dias fazer comida e eu gostaria que você contribuísse, leva para um outro lado essa conversa. E o mecanismo de defesa perde a força, porque a pessoa vai ficar mais atenta naquilo que você está falando e nas tuas necessidades. Então, o objetivo da comunicação é ser suprida, é ser atendida. Então, bora lá. Se eu for falar assim, e isso vai fazer com que a pessoa se feche, então eu vou pensar, como diz a Maria agora, eu não vou ter as regrinhas na minha mão, mas eu já entendo que eu tenho que compreender o meu sentimento e conseguir expressar isso sem que eu afaste o outro de mim. Pelo contrário, eu quero trazer ele para perto. E assim a gente vai ter uma convivência melhor. Isso é muito simples, porque é o que a gente deseja de fato, não é, Má? Exato. Deixa eu só ler aqui um comentário da Deise, precisando aprender muito sobre isso. Nossa, já estraguei tantas coisas promissoras por causa disso. Sim, Deise, a CNV é fantástica. A Josi agradecendo aqui por nós estarmos seguindo na live. Hoje não foi possível, a Josi está aqui conosco, né? No Potencial Humano, mas em breve ela estará de volta. E a Jeane colocou um comentário que eu não estou enxergando mais. Aqui, especificar as necessidades, é isso? Sim, Jeane, nós precisamos especificar as nossas necessidades. E depois, se quem quiser, me envia um direct que eu faço a foto dessa lista de sentimentos e necessidades, porque eu achei super importante ler aqui. Muitas vezes a gente não sabe nem reconhecer o que é uma necessidade, porque é simples, mas nós não fomos ensinados a isso. E tem um porém, não necessariamente o outro vai atender a sua necessidade. Vamos deixar isso claro. Só que é importante que você especifique e você comunique isso. Eu volto para aquela frase de sempre, que é: o óbvio precisa ser dito. E às vezes ele precisa ser feito ainda. Porque muitas vezes é óbvio na nossa cabeça, mas para o outro não. Posso ver a minha filha cheia de louça. Para mim é óbvio, entre aspas, que a minha filha poderia me ajudar, ela tá em casa, mas para ela não é tão óbvio, porque eu vou chegar do trabalho mais cedo, eu poderia lavar. Entende que são coisas simples do nosso dia a dia. Não é grandiosidade, só que essas coisas simples e, entre aspas, pequenas, são o que junta e leva à explosão. Porque dificilmente, e eu falo porque eu não fui ensinado, eu sei que a grande maioria também não foi, a comunicar aquilo que nós precisamos. Principalmente a reconhecer as nossas necessidades sem nos sentirmos egoístas. Isso para mim foi uma grande virada de chave. Reconhecer as minhas necessidades sem me sentir egoísta. Acho que foi uma grande sacada, assim. Então, quanto mais específico nós formos, melhor é. Porque mais chance nós temos de comunicar aquilo que precisamos ou que não entendemos mesmo. E isso é uma coisa legal também de fazer, se certificar. Olha, Joelma, você me trouxe essa informação? Foi isso mesmo que... E aí eu repito aquilo que ela me trouxe e falo, foi isso mesmo que você quis dizer? Porque muitas vezes nós pegamos só um pedacinho da frase e a gente nem espera o outro terminar e já acaba com o rolê todo, né, Jo? Exatamente. Eu compreender, né, o que o outro entendeu é importante. Então, assim, você compreendeu o que você entendeu do que eu falei é importante nessa comunicação. Por quê? Porque eu vou também compreender o sentimento que eu gerei no outro. A necessidade do outro, se está compatível. Porque, de repente, para mim é importante a organização, para o outro não. Mas para a convivência em sociedade, em família, isso é relevante. Então, a gente precisa colocar
a ordem. Eu falei, será que o outro realmente entendeu? A gente está muito naquele, vou buscar o sentimento além das palavras. Mas a gente não pode facilitar isso? Nós que estamos aqui nessa live, nós podemos expressar e não necessariamente o outro usar de uma energia para buscar aquilo que realmente nós queremos, que estão por trás das nossas palavras. Eu até estava ouvindo a Mariel, eu estava pensando no carro da frente. Gente, hoje em dia, principalmente aqui na nossa cidade, a gente tem que descobrir qual é a direção que o carro da frente vai tomar, né? Porque as pessoas estão esquecendo de dar seta. Isso é uma comunicação. E fica tão complicado, às vezes, você tá andando e o cara... Por causa da falta da comunicação assertiva. Se a gente tem a comunicação assertiva, a gente facilita o mundo. A gente escuta, né, Mar? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Mas se nós queremos mudar realmente, a partir de nós, vamos comunicar claramente, vamos comunicar com mais assertividade aquilo que nós queremos. Porque o outro, gente, vai ter as percepções dele, os funcionamentos dele é diferente do meu. Por isso que na comunicação a gente não deveria levar a nossa forma de ver a situação, mas somente a situação. Eu percebo isso e você percebe como? Não levar aquilo, olha, eu acho que para resolver essa situação, isso fecha a comunicação. Então, vamos levar o que eu estou percebendo a partir do meu sentimento e não já a solução, porque aí não é comunicação, aí é uma imposição. E quando a gente impõe, a gente fecha a porteira. Exato. E aí não tem o novo, não tem o nós, né? E eu acho importante também a gente entender que existem 4 componentes para uma comunicação não violenta, que é o observar que nós falamos, o expressar os sentimentos, expressar as necessidades e fazer o pedido, o acordo, né? Tá vendo que a comunicação não fecha no eu, mas fecha no nós. Isso é bom pro todo, tá? Então, eu observo, eu vejo, eu olho e priorizo sim os meus sentimentos, as minhas necessidades, expresso isso e aí eu faço um acordo com o outro. Não sou eu e nem você, somos nós. Sempre na comunicação somos nós. Na interpessoal também. Eu preciso, não só para o meu sentimento, eu quero comer, mas para o meu corpo, isso não vai fazer bem. Então, é sistêmico a comunicação. Precisa ser bom para o todo. Se eu só comer, eu vou engordar. É óbvio que o meu desejo, a minha emoção vai ser suprida, mas o meu corpo vai ficar negligenciado aí. Então, é sistêmico. A comunicação é sistêmica. Uau, que lindo, Jô. E eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu queria dar um exemplo, inclusive, do ambiente de trabalho. Porque até no livro As 5 Linguagens do Amor, ele traz que, em média, uma pessoa é interrompida a cada 17 segundos. Ela não consegue concluir a fala. Isso eu acho muito sério. Porque, geralmente, nós vamos conversar com as pessoas e elas realmente nos interrompem, ou a gente acaba interrompendo, achando que já sabe o que o outro vai dizer, ele nem espera. Às vezes você fala assim, espera. Aí a gente já fala, né? Espera, deixa eu terminar de falar. Muitas vezes nós não conseguimos falar, a pessoa não nos deixa falar. Isso no ambiente de trabalho acontece assim em vários cenários. Então, um exemplo muito clássico, que talvez já tenha acontecido aqui com as pessoas, é, por exemplo, se eu trabalho num ambiente que eu preciso de um relatório do setor de outra pessoa, às vezes é chegar assim, viu, eu te enviei um e-mail, você não viu ainda, eu preciso do relatório para ontem, porque a reunião é daqui 2 horas. A pessoa que recebeu essa informação, ela pode pensar assim, caraca, cadê o bom dia? Né? Dormiu comigo? E ela já pode mandar de volta, tipo assim, do que você tá falando? Nem sequer vi e-mail ainda. Não é o meu horário. Você tá pensando o quê? Manda em mim? E a pessoa ainda às vezes continua, tipo assim, seu setor não me ajuda em nada, não posso contar com vocês. Muitas vezes a gente ouve dessas falas. Uma das coisas que mais me irritam no serviço, inclusive,
é quando eu estou em atendimento com o paciente e alguém me interrompe. Isso, assim, eu já procuro deixar o mais claro possível. Então, na minha expressão facial, quem está me interrompendo, eu falo assim, aguarde um minuto, por favor, vou terminar esse atendimento, depois a gente conversa. Eu trabalho com urgência. E aí, quando a gente traz esse elemento, né, e até para quem recebe isso, de repente fala assim, qual é o e-mail que você me enviou? Quando você me enviou? E a gente começa ali, ao invés de só falar assim, viu, eu não vi, não vai dar tempo, procura outra pessoa, é entender a necessidade do outro e trazer para um campo neutro. Que é realmente a gente fazer essa dissociação daquilo que eu recebo com grande impacto e de repente já estou pronta ali para dar uma resposta que é para chutar o pau da barraca. Olha, eu checo os meus e-mails à tarde, eu ainda não vi em que eu posso te ajudar. E a pessoa provavelmente vai devolver ali, olha, eu preciso do relatório que está daqui 2 horas. Neste momento, eu estou ocupada, eu não posso. Eu preciso que você aguarde 5 minutos e eu vou ver se tem outra pessoa que possa te ajudar. E aí a gente começa a estabelecer um diálogo. É diferente de chegar já direto no conflito. E quantas vezes, eu gostaria que vocês pensassem, hein? No ambiente de casa, no ambiente do trabalho, quantas vezes nós interrompemos as outras pessoas? Porque, e eu comecei, depois que eu dei essa informação, eu comecei a notar, assim, meu Deus, menos de 17 segundos, ou eu fui interrompida ou eu interrompi. E eu comecei a observar em mim, para aguardar o máximo de informação possível, ou fazer perguntas que me ajudem em relação a isso, do que só interromper ou devolver. É aguardar, respirar, observar aquilo e realmente trabalhar com perguntas, para que não vire algo tão pessoal, mas que a gente consiga selecionar ali o problema, a solução daquilo que eu sinto e o que é necessidade de cada um, né, Jô? Isso mesmo. E assim, uma dica que eu não vi na comunicação não violenta, mas eu falo muito para as pessoas que eu atendo. Evitem resolver as situações quando a gente está com raiva, com fome, com sono. Porque a gente precisa raciocinar para criar frases, uma exposição do que realmente nós estamos pensando e sentindo. Então, quando eu estou com raiva, eu estou respondendo, eu só estou sendo reativa. E isso pode gerar muito mais conflito. Quando eu estou com fome, eu estou tendo uma necessidade. Então, olha primeiro para a minha necessidade, vou suprir a minha necessidade e depois eu vou racionalizar com muito mais assertividade também. Então, assim, existem prioridades antes da comunicação. Eu preciso olhar para aquilo que eu estou sentindo, a minha necessidade. Porque eu não posso simplesmente jogar para o outro algo que é meu. A gente tem que, igual você falou no trabalho, né, Má? A gente tem que entender que nós somos diferentes. A nossa programação é diferente. Então, para Maria, para ela é muito tranquilo expressar, né, no visual. Talvez para mim, eu faço cara de paisagem e a pessoa vai ficar confusa. Então ela vai me responder com uma cara feia e eu vou fazer a cara de paisagem. Então quem conhece ela, ok, mas quem não conhece vai ficar confuso. Então assim, a reação pode gerar sim uma confusão, mas é uma forma de comunicação. E a gente, para não crescer o problema, é melhor a gente se calar, se conter, respirar e num segundo momento a gente voltar e falar assim, olha, desculpa, eu não deveria ter falado com você sobre o e-mail da forma que eu falei, eu percebi e talvez a minha percepção seja errada, mas vamos conversar sobre o e-mail agora, Maria? Exato. E isso que você trouxe elementos importantíssimos. Meu Deus, faltam 2 minutos para acabar a live de hoje. Olha, Joel, acho que a gente vai precisar fazer uma outra live sobre esse tema, para trazer mais coisas, porque é muito importante. E quando a gente pensa nisso, eu, por exemplo, eu sinalizo para a pessoa, eu verbalizo mesmo. Apesar do meu não verbal falar primeiro, né? Que aí ele sempre chega primeiro. Eu falo, aguarde um instante, por favor, eu vou terminar esse atendimento. Então, eu sou extremamente específica naquilo que eu estou falando e dou, inclusive, um tempo. Aguarde um instante, por favor, eu vou terminar esse atendimento. Daqui a pouco eu já falo com você, né? E mesmo nessa questão do e-mail, é sinalizar, olha, agora eu não posso. Eu só vejo e-mails à tarde, à noite. Não é agora.
Então, é muito importante. A comunicação não violenta, ela abrange muito mais do que não xingar, do que não gritar, muito mais, porque eu posso ser extremamente violenta nesse mesmo tom de voz, inclusive. Então tem vários elementos que eu acho que vale a pena a gente aí trazer mais exemplos, inclusive, porque eu ouvia e achava muito subjetivo. Então, viver na prática fez toda a diferença para mim. E eu vejo que pode fazer para outras pessoas também, né, gente? Exatamente, e é um exercício, a gente precisa exercitar. Primeiro é disponibilizar, eu me disponibilizo a alterar o meu tom de voz, a minha forma de falar, né? Então é a partir de mim, a partir da minha disponibilidade para o novo. E aí eu vou me observar e vou observar o meio onde eu vivo e vou começar a enxergar a diferença que isso está fazendo. Isso aconteceu comigo e também aconteceu com você, não aconteceu, Maria? E todo dia, gente, é um exercício. Todo dia eu trabalho minha comunicação. E vou contar, eu escorrego também, tem horas que eu falo, pá! E aí eu falo assim, calma, Maria, respira, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Isso é importante também, a gente trabalhar a nossa autocompaixão, porque não seremos perfeitos. Nós podemos ir melhorando a cada dia, mas ter essa consciência também, e depois a gente vai para as conversas reparadoras, né, Gil? Mas isso é tema para uma outra live, porque já estamos atrasadas aqui, 1 minuto para encerrar. Então, eu quero agradecer demais a todas as pessoas que entraram. Nós vamos deixar essa live salva e vou deixar também. Quem quiser receber a foto daqui, ó, das necessidades e dos sentimentos, me envia um direct assim que terminar a live, que eu envio no privado. Isso aí, gente, muito obrigada. Que a nossa comunicação tenha sido assertiva e que a gente possa crescer, e mesmo quando a gente falhar, que a gente possa aprender com as nossas falhas. É para isso que ela serve, não para a gente se culpar e se martirizar. Vamos crescer juntos. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada. Beijo, beijo. Boa noite.